Olá, tudo bem com vocês, amigos queridos? Estamos aqui para mais uma conversa. A gente está trabalhando esse assunto do Curando a Alma. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Lobo, sou sensitiva, terapeuta holística, escritora, especializada em registros acásticos método lemuriano. Seja bem-vinda, Tatiana. Esse vídeo está acontecendo ao vivo aqui pelo Instagram, essa live. Ele vai ficar salvo no meu canal do YouTube, @DaniLobo. Quem quiser, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês vão estar sempre sendo notificados dos novos vídeos que eu sempre estou fazendo, assuntos relacionados à espiritualidade, a multidimensional, a ligada à cura espiritualista, a tudo isso, extraterrestre. Aqui a coisa é variada. Valéria, querida, seja bem-vinda. Beth, querida, que bom que você está aí hoje para assistir. Vamos dar só mais um segundinho, o pessoal está entrando. E queria agradecer muito a presença de vocês e lembrar que esse vídeo de hoje, em especial, está sendo o segundo de uma série que eu fiz, que chamei de Curando a Alma. Então, no domingo passado, eu fiz o Curando a Alma parte 1 sobre o Ho'oponopono, porque a gente falou sobre a questão de como é importante curar a alma. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando de registros acásticos. E na próxima semana a gente ainda vai estar falando de outras técnicas, outras informações, tudo que vai auxiliar na cura da nossa alma, tá? Michele, querida, seja bem-vinda, é um prazer você estar aqui. Esse vídeo acontece sempre ao vivo no Instagram às 18 horas e fica salvo no YouTube. Eu estou pedindo a todo mundo, quem puder, se inscreve no meu canal do YouTube, porque quando eu tiver mais de 1000 inscritos, eu vou poder fazer essa live diretamente do YouTube, vai ser muito bacana também. Estou muito animada para isso. Então, se vocês puderem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, porque isso tudo ajuda a gente chegar logo nesses 1000 e pouco e eu poder fazer a live pelo YouTube. Então, vamos começar essa segunda parte de hoje dos registros acásticos. Eu vou fazer um breve resumo do que eu falei semana passada, para que quem não assistiu ou queira assistir depois vai entender. Por que o assunto que a gente está fazendo, essas conversas, essas lives, é sobre curar a nossa alma? Por que curar a alma é importante? Porque a alma é o início de tudo, gente. Tudo que a gente vive no corpo físico, tudo que a gente vive na vida material, tudo que a gente vive nessa vida de terceira dimensão, que é a vida material, a vida física, ela é um reflexo da nossa alma. Então é muito importante a gente estar alinhado com as nossas unidades de consciência, como o Ho'oponopono ensina. E no primeiro vídeo eu falei disso de uma forma mais detalhada, porque nós temos 3 eus segundo os havaianos. O superconsciente, subconsciente e consciente. Esses 3 eus precisam estar em harmonia. Se eles não estiverem em harmonia, se eles estiverem em conflito, as coisas não fluem bem. Então, para resumir a conversa da semana passada, para quem não assistiu, busca aqui no Instagram ou busca no YouTube, @DaniLobo, meu canal, tem lá Curando a Alma parte 1, Ho'oponopono, que eu fiz toda essa introdução de forma detalhada, explicadinha, para que a gente possa dar uma continuidade, né? E que a gente precisa entender o seguinte, vamos resumir a coisa mais importante da semana passada. Para que a gente possa curar a nossa alma e ser feliz e viver bem, harmonizar a nossa vida, primeira coisa que a gente tem que fazer é se desligar do passado. É perdoar o passado, é passar uma borracha na nossa vida passada e pensando assim, vou começar a partir desse momento. Estou começando agora. Depois vocês vão ver o vídeo com calma e vão entender. Então vamos entrar nessa segunda parte sobre a cura da alma, fundamental na minha opinião, que eu acho impossível a gente harmonizar e curar, ainda mais nesse momento que a gente está vendo de transição planetária, que nós estamos tendo uma grande oportunidade de curar coisas que vocês nem imaginam que podiam fazer parte de vocês, que são os registros acásticos. Então, vou falar rapidamente sobre os registros acásticos, que o foco hoje é por que eles são importantes na cura da alma e por que acessar esses registros é fundamental, na minha opinião, é essencial.
Muito bem. Para quem não está familiarizado com esse termo, registros acásticos são os arquivos das experiências que nós tivemos desde o momento que a gente começou a nossa jornada evolutiva, né? Até o momento presente. Então, e se a gente levar em consideração que nessa fase de transição planetária, a maioria de nós são almas muito antigas que estão aqui, pelo menos aqueles que buscam a espiritualidade são. Eu não vou dizer que vocês podem me perguntar, Dani, então no mundo hoje, no planeta Terra, só tem alma antiga? Não, tem de tudo. Mas aqueles que são os buscadores da luz, os trabalhadores da luz, aqueles que estão tendo essas grandes oportunidades, né, que têm esse amadurecimento, essa vontade de entender, de estar aqui, por exemplo, vocês estão aqui assistindo esse vídeo num domingo, às 18 horas, né? Quem está assistindo aqui ao vivo. Ou você que parou o seu dia, ou está na sua hora de almoço, ou está antes de você dormir, que você está acessando o YouTube, mas alguma coisa te levou para assistir esse vídeo. Eu entendo que é o seu eu superior que está te levando a assistir, porque nele provavelmente tem alguma coisa que seja muito importante para você. Importante para você entender. Então, as almas antigas estão despertando com muita intensidade nesse momento. Ainda bem. Por que nós somos almas antigas? Porque a gente vem encarnando há muito tempo, vem passando nessa vida aqui, nesse planeta, fora os outros planetas de onde a gente veio, porque eu acredito que as almas antigas são os sementes estelares. Então, a gente que está vindo aqui nesse trajeto há muito tempo, estamos tendo a oportunidade preciosa de curar esse passado. De curar os nossos arquivos mal resolvidos que a gente carrega nos nossos registros acásticos, porque existem os registros acásticos nossos, pessoais, planetários, etc. No curso de registros acásticos a gente aprofunda isso. Aqui o nosso foco hoje para entender os registros acásticos é para que você possa entender que você carrega a sua bagagem acástica, que essa bagagem acástica existe dentro de você e que lá está registrado tudo que você passou para chegar até aqui. Tudo bem. Mas aí, muitas pessoas perguntam assim, mas eu vou fazer uma leitura acástica, eu vou fazer uma sintonização acástica, para ficar sabendo do passado? Vamos lembrar o seguinte, não é fofoca astral acessar os registros acásticos. Quando a gente acessa os registros acásticos através de uma leitura acástica, ou você acessa espontaneamente, mas hoje em dia tem muitas pessoas preparadas para fazerem leitura acástica. Eu trabalho com a sintonização acástica, muitos de vocês são meus clientes. Que o meu, em especial, é uma técnica, um método que eu aprendi na minha vida na Lemúria. Então, é um método muito pessoal e particular, né? E a sintonização acástica que eu trabalho é uma leitura acástica com alinhamento vibracional e tratamento de cura, é tudo junto, porque era característica do método lemuriano. Mas existem muitos outros métodos que também são eficazes, então a gente tem aí muitas pessoas que já oferecem, né, esse tipo de atendimento. Mas você fala assim, mas eu vou saber disso aqui, só para ficar sabendo do passado? De jeito nenhum. Quando você faz uma leitura acástica, quando você faz, especialmente eu vou falar do meu trabalho, que é aquilo que eu domino, que eu entendo, que eu faço há muitos anos, quando você faz uma sintonização acástica, o seu eu superior sempre vai priorizar o arquivo que seja mais importante na sua vida hoje. Porque é o que eu estou falando, a gente traz essa bagagem acástica dentro da gente, mas a gente não lembra. A gente não lembra a história. A gente não lembra exatamente tudo que a gente passou naquela vida. Mas nós trazemos cargas emocionais atreladas a esses arquivos. E quando essas cargas são mal resolvidas, quando é uma carga emocional que te traumatizou, ela te atrapalha hoje. Atrapalha muito. E aí, se você só pensar, mas eu estou tendo esse padrão, vou criar um exemplo fictício. Vamos supor que tem uma pessoa que tem uma dificuldade com o trabalho dela. Ela sempre tem um chefe difícil,
ela nunca está bem resolvida no trabalho. Mas o outro lado da vida dela está tudo bem. Mas no trabalho é um problema. Ela nunca está. Muda de trabalho, muda de emprego. E tem sempre um problema. Muitas vezes a causa disso, o que se manifesta na vida atual como um problema no trabalho, um problema com o trabalho, com a vida profissional, exemplo, esta causa pode ter uma causa lá no teu arquivo de um passado que tem uma carga emocional atrelada a ele, mal resolvida. Então, se você ficar procurando a causa na vida atual, você não vai achar. E você não lembra daquilo que aconteceu, então você fica repetindo. Você repete um padrão. Você troca de emprego, mas você continua sendo explorado no trabalho que você está. Sabe aquela quando a pessoa diz assim, porque no meu trabalho todo mundo joga para tudo de mim, sou eu que trabalho, os outros não fazem nada, eu estou sempre fazendo. Aí você muda de trabalho, muda de empresa, muda de nome, faz outro contrato. Mesma coisa. O problema está no trabalho? Não. O problema está num padrão que você repete, porque a gente reencena o passado. Você não lembra o motivo de onde isso aconteceu, mas o padrão está lá. Então, quando você vem fazer, por exemplo, eu venho fazer uma sintonização acástica e que a pessoa me traz uma questão, ela diz assim, um dos motivos principais que eu venho fazer sintonização é porque eu estou sempre no trabalho passando por essas situações. Estou dando aqui um exemplo fictício, não estou falando de ninguém, tá? Então, aí a sintonização acástica, provavelmente o seu próprio eu superior vai trazer durante a sintonização aquele arquivo inicial que gerou este padrão que hoje não te faz bem. No caso, no método lemuriano, que é o método do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de acessar o arquivo e ainda conversar com a sua alma, interagir com ela e perguntar assim, minha irmã, meu irmão, o que está acontecendo? Por que você só vai para um trabalho onde você é explorado? Eu tenho essa oportunidade de acessar isso. E aí, aquilo é trabalhado, eu converso com a sua alma entende esse passado, a gente traz essa situação anterior e fala assim, tá vendo essa situação anterior? Olha, isso já passou, não precisa mais ser desse jeito. Aí vamos supor que foi acessado, que numa outra vida, em algum momento, você passou por um trauma muito grande nesse aspecto e hoje você não se permite, porque um dia você explorou outras pessoas e hoje você não se permite trabalhar, se sente culpada, então se autopune. Mas veja bem, eu costumo dizer sempre uma coisa interessante, que ninguém é igual a ninguém. Uma alma não é igual a outra, uma causa não é igual a outra causa. Cada um traz uma causa, cada um tem uma questão. Mas estou dando um exemplo simbólico de coisas que eu vejo todos os dias, tá? E aí aquilo é harmonizado, a sua alma fica em paz, ela se perdoa, ela entende muito. Olha que coisa interessante, eu atendo muitas pessoas, gente, porque eu atendo todos os dias. Há 20 anos, tá? Muitas pessoas, às vezes, vêm com uma questão e o que elas precisam trabalhar é uma questão muito mais profunda do que só de um arquivo. E às vezes também a pessoa tem tantos arquivos, tantas cargas emocionais mal resolvidas, eu vejo simbolicamente, né? Então, quando é assim, eu vejo sempre elas carregando uma caixinha, um baúzinho, cheio de coisa dentro e fala assim, olha, eu tenho tudo isso aqui para resolver. Aí eu digo, não tem problema, vamos um a um. Então, os nossos registros acásticos, nós somos como uma cebola. Cada vez que você faz uma sessão de sintonização acástica, cada vez que você faz uma leitura acástica, uma camada é harmonizada. Mas às vezes tem outras camadas por dentro que precisam ser acessadas. Então, quando eu tenho um cliente que ele faz comigo um ciclo, que é uma sintonização semanal, a gente tem a oportunidade de ir acessando camada a camada. Estou dando só um exemplo explicando como acontece no meu trabalho. Mas o que eu quero deixar claro aqui, por que é tão importante acessar os registros acásticos para curar a alma?
Porque como é que eu vou viver hoje bem se eu estou guardando dentro de mim uma carga emocional que aconteceu num passado, às vezes, muito longínquo, que eu desconheço, mas que me atrapalha? Eu preciso liberar aquele peso para poder seguir em frente. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo muito interessante, esse é um exemplo real. Não vou dizer o nome da pessoa, que é uma cliente minha, que faz sintonização acástica comigo, começou a fazer recentemente, mas ela faz semanalmente. E o primeiro ciclo dela, que eu chamo de ciclo, são 4 semanas, tá? Com 4 sessões. O primeiro ciclo dela, ela tinha muita coisa guardada, coisas importantes que ela precisava colocar para fora, que ela precisava liberar. A alma, não o consciente, a alma precisava liberar aquelas informações. E fluiu muito bacana. E eu digo a vocês, do fundo do meu coração, é tão bonito, eu me sinto tão grata a Deus por poder acompanhar o processo de cada um, que isso é uma coisa que me toca profundamente. E aí, foi semana a semana, foi liberando, ela foi se sentindo melhor, estava mais feliz, estava mais alegre, a vida estava fluindo melhor. Por quê? Porque a alma se sentiu liberando aquele compromisso que estava guardado dentro dela. Porque, gente, uma coisa em comum todos temos. Isso é muito importante dizer aqui em relação aos registros acásticos. Todos nós carregamos algum tipo de culpa ou responsabilidade mal resolvidos dentro da gente, nos nossos registros acásticos. A diferença entre nós, como eu digo, cada pessoa é única, é uma história única. Eu nunca tive uma história parecida com a outra, nunca acessei um registro de alguém que fosse, fulano é tão parecido, pode ter o mesmo tipo de, até parecido no sentido assim, tem uma ligação com a espiritualidade de muito tempo, tem uma ligação em cuidar de crianças há muito tempo, mas igual não existe, tá? Então a diferença é que às vezes essa culpa e responsabilidades que a gente carrega, que não estão bem resolvidas dentro de nós, às vezes elas são desse tamaninho, e aí a pessoa está quase 100% bem. Ela sente que tem um pedacinho que precisa resolver. Às vezes ele é enorme. Às vezes os pesos são muitos. Então é isso que difere. Às vezes, quando uma pessoa precisa fazer ciclos, eu tenho clientes que fizeram e fazem sintonização acástica comigo há anos, toda semana. Mas por que eles fazem há anos? Porque eles têm uma demanda, têm um dia a dia estressante, estão passando por transformações pessoais que querem um suporte. Tudo isso, a pessoa fica o tempo que ela precisa, tá? Não é que ninguém fica escravo da sintonização acástica, não. Tem clientes que faz uma vez por mês e tem clientes que faz uma vez por ano. Lu, querida, muito feliz de você estar aqui. Olha os brincos que eu estou usando. Gente, para quem gosta de mar, esses brincos são do Toque de Sereia, da minha querida amiga Lu. Recomendo todo mundo entrar aqui no Instagram, na página dela, e comprar os brincos mais lindos, as joias do mar mais lindas que existem. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, cada um tem uma demanda diferente por um tempo. Eu costumo brincar e usar a seguinte explicação. Sabe quando você aprende a andar de bicicleta? E que no início você está com 2 rodinhas, aí depois você tira uma rodinha, mas aí depois você tira outra rodinha e você vai. A sintonização acástica é assim, às vezes a gente precisa acessar os registros com mais frequência, e aí conforme as coisas vão se harmonizando, a gente vai sentindo que as coisas vão entrando nos eixos, a gente vai, até você estar livre. Acho que em todos os casos, né, qualquer tipo de na terapia holística, acho que na psicoterapia, todo mundo tem, é natural isso, né, esse processo. Mas quando a gente fala de registro acástico e de cura de alma, a gente está falando de uma coisa muito séria, porque às vezes a pessoa tem muitas bagagens do passado para resolver. E às vezes tem situações muito interessantes. Aí eu vou continuar falando da minha cliente, que eu falei que ela começou recentemente, fez as 4 semanas, e agora ela está num novo ciclo, dando continuidade. Como ela veio de um ciclo anterior, que a gente já teve 4 semanas, e a gente já está adentrando no segundo ciclo, a alma dela
já está trazendo questões muito mais antigas e maravilhosas, que tem tudo a ver com o momento de vida dela, com aquilo que ela quer de missão para a vida dela, e que a própria alma disse: já que agora eu já resolvi isso, eu já posso chegar até aqui. Porque o Phineas, meu mentor Atlante, para quem não leu meus livros, recomendo ler, quem quiser ler. Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Tenho 4 livros publicados dessa série. Quem leu o primeiro sabe quem é o Phineas, meu mentor. O Phineas uma vez me explicou que os anéis não podem ser pulados. O que ele quer dizer com os anéis não podem ser pulados? Na nossa bagagem acástica dos nossos registros, a gente tem essas cargas emocionais mal resolvidas e elas meio que ficam uma por cima da outra. Você não pode começar aqui em cima e mergulhar para acessar entendeu? Um arquivo que está lá no fundo. Você tem que resolver esse, depois você resolve o que está logo em seguida, e aí você vai, gradualmente, você vai chegando a níveis mais profundos. Então, foi exatamente o que aconteceu com a minha cliente. Ela começou no primeiro ciclo dela, com a bagagem, com os primeiros arquivos que ela precisava muito resolver, entender e liberar. Isso aconteceu, então ela pôde entrar numa outra etapa, que é a etapa do propósito divino. Porque nem todo mundo que vem fazer sintonização acástica, vem acessar registro acástico, vem para resolver um problema. No sentido, às vezes a pessoa tem um problema de saúde que ela quer entender energeticamente, às vezes a pessoa tem um problema emocional, profissional, amoroso, familiar, pode ser, né? E qualquer tipo de problema. Mas às vezes a pessoa vem e fala assim, isso tem acontecido muito, tá, gente? Nos últimos 2 anos. Poxa, eu tô aqui porque eu quero entender a minha missão de vida. Eu sinto que falta alguma coisa acontecer, eu sinto que tem alguma coisa que eu preciso fazer que eu não sei direito ainda o que é. E a sintonização acástica é maravilhosa para isso, porque a sua alma vai te liberando as informações até você chegar naquele ponto. Mas às vezes é preciso curar esse passado para que a etapa seguinte venha para a superfície, que é a etapa de se conectar ao propósito divino. A gente tem que ter paciência. Eu costumo dizer para todos os meus clientes e para os meus alunos do curso de formação em registros acásticos, Patrícia está aqui assistindo, a minha aluna do curso, né? Eu costumo dizer para todos os meus clientes o seguinte: a cura é gradual. Não existe cura instantânea, gente. Não existe assim, estalo de dedo e curou. E outra coisa, para curar a gente tem que estar aberto a mudar. Foi o que eu falei na semana passada. Então, os registros acásticos são fundamentais porque, às vezes, você tem algo que aconteceu há 50 mil anos atrás que está te atrapalhando hoje. Ninguém acessa registro acástico por curiosidade, pelo amor de Deus. Não é por aí. Um trabalho sério com registros acásticos não é curiosidade. O trabalho com registros acásticos é para acessar alguma coisa que vai te ajudar a ser feliz hoje. Vai ajudar a viver bem a sua vida hoje. Vai te ajudar a ser mais saudável hoje. Vai te ajudar a ser próspera hoje. Tá, gente? Não é para ficar agarrada no passado, não. É para entender. O consciente precisa entender. E quando a alma e o consciente se entendem, a coisa flui. A coisa flui, a gente tem que estar aberto para isso. E o eu superior, porque quem conduz essa orquestra sua interior é o seu eu superior. Então, quando a pessoa vem para a sintonização acástica, é o eu superior dela que vai direcionar o que vai ser curado, o que vai ser tratado, o que vai ser abordado, qual arquivo que vai ser acessado. Não adianta, eu digo para os meus clientes, não adianta virar para mim e falar assim, eu quero resolver tal arquivo X. Não funciona. O eu superior sempre vai escolher aquele que é mais importante para você nesse momento e que vai te trazer cura, paz, harmonia interior, para que você possa viver essa oportunidade incrível que a gente está encarnado na transição planetária. Porque é uma bênção a gente estar aqui nesse momento. E justamente por causa da transição planetária, a gente está podendo ter acesso
a todas essas informações. Gente, se a gente pensar que há 100 anos atrás as pessoas continuavam resgatando sem lembrar, hoje você tem condições de entender. Isso, e às vezes as pessoas acham engraçado, porque para mim isso é uma coisa tão natural, que é normal, tem que ser normal, que nós somos seres multidimensionais, que a gente vive há muitos anos. Para mim é normal eu falar, isso aqui eu trouxe da minha herança, eu adoro azul, porque na Atlântida eu gostava muito de azul. É natural. E é interessante que quando você fala conscientemente para a pessoa, que no final da sintonização eu converso e conto tudo que eu vi, o que eu acessei, o que a alma falou, o que a alma disse, qual foi o arquivo que foi acessado, a pessoa não lembra. Ela pode não lembrar que ela teve aquela vida, mas ela reconhece todas as características dos padrões dela. Que ela fala assim, nossa, mas eu sou assim. Nossa, mas eu realmente tenho uma dificuldade enorme disso, disso e disso. Nossa, mas eu realmente tenho a tendência a fazer isso, isso e isso. Então, a alma da pessoa, lá no fundo, o coração dela diz assim, é verdade. E ela se harmoniza. E quando a gente... E a coisa mais bacana de quando a gente acessa os registros acásticos é que para os registros acásticos não existe nem passado e nem futuro, só existe presente. Então o efeito é imediato. Você podia estar baixa, com a energia baixa, triste, assim, baixinha, murcha, e de repente você está bem. Por quê? Porque a alma entendeu. A alma parou de se autopunir, parou de se martelar. Porque, gente, resgate só pode acontecer com amor e felicidade. Sofrimento não é resgate. Autopunição não resgata nada. Eu digo isso para vocês porque eu vivi isso. Eu sou o maior exemplo disso, por isso que eu escrevi esses livros todos e continuo escrevendo. Eu compartilho as minhas experiências pessoais, porque eu tenho certeza que outras pessoas passam parecido com o que eu passo. Eu passei a minha vida me culpando, não sabendo de quê. Aí precisei, passei muita coisa desde a infância. Se alguém viesse na minha casa e tomasse um tropeção no corredor para entrar na minha casa, eu achava que a culpa era minha. Por que eu me sentia culpada de tanta coisa? Por que eu achava que tudo era eu? Que vocês lerem meus livros, vocês vão entender. Como eu tive a oportunidade de entender. E também entendi, errei muito. Meus livros eu conto tudo, falo tudo, gente, falo tudo. Errei muito, mas estou tendo a oportunidade agora de consertar. E estou muito feliz com isso e faço isso de todo o meu coração. Amo o meu trabalho. A sintonização acástica, meus cursos, formação em registros acásticos, consciência cósmica, reiki, cristais, tarô, tudo isso. Amo. E isso é o resgate. Vocês entendem? Por isso que o Criador permite que a gente acesse os nossos registros acásticos, para que a gente possa se libertar de pesos que não têm mais utilidade na gente e que nos atrapalham ao resgate. Porque se para resgatar eu preciso estar feliz, preciso estar bem, preciso estar contente, como é que eu vou resgatar se eu estou sofrendo? E muitas vezes até somatizando no corpo por causa de um arquivo de 15 mil anos. E 15 mil anos é pouco, tá, gente? No meu trabalho, na minha experiência como... eu fui sacerdotisa da Lemúria, né, do Círculo Sagrado. Quem leu o livro 2 sabe, estou escrevendo o 5º livro sobre a Lemúria de novo. Fui na Atlântida. Eu tenho na minha bagagem espiritual, na minha bagagem acástica, eu tenho um padrão. Eu encarnei muitas vezes dentro do mundo da espiritualidade. Cada um de nós tem um... É muito interessante isso, porque o espírito, a alma, ela tende a repetir... Sei lá, me afinei, gostei e fiquei. Estou aqui até hoje, de uma forma moderna, né? Mas eu me sinto fazendo o mesmo trabalho que antes. Já atendi clientes na sintonização acástica, de acessar registro de 80 mil anos atrás, registros importantíssimos, porque eu não falei que a gente carrega ou culpa ou responsabilidade? E uma coisa muito comum
que acontecia no passado. Hoje em dia a gente não tem mais isso, mas de 15 mil anos para trás a gente tem muito isso, porque nessas civilizações muito antigas existia muita coisa, aqueles votos de fidelidade, de lealdade, de compromisso. Isso era uma coisa muito séria, tá? Por exemplo, tem na tribo tal, ou na civilização X, tinha lá o grupo do templo, dos sacerdotes, das sacerdotisas, ou tinha um grupo com pessoas da guarda, do que fosse, que falava assim, olha, sua responsabilidade é tomar conta disso aqui, proteger isso aqui se precisar com a vida. Isso era muito comum nessas civilizações antigas. Aí você imagina que a pessoa assume esse compromisso há 50 mil anos atrás, acontecem coisas naquela vida, ela desencarna, mas ela se sente em falta com o compromisso. Olha que coisa profunda. Então, às vezes é preciso acessar os registros acásticos, chegar lá naquela vida e falar assim, olha, até que venha com uma série de informações que chegam naquele momento, que não vem ao caso eu falar isso aqui agora, para falar assim, olha, para ela ouvir assim, você está liberada. Você está liberada desse compromisso. Você não tem mais esse compromisso aqui. Pode seguir em frente, segue a sua vida no momento, você está liberada. Gente, isso para a alma é tudo. Aí, quando a pessoa volta da sintonização, a alma dela se sente liberada daquele compromisso assumido, às vezes, 80 mil anos atrás. Eu já tive também, isso não é tão comum, tá? Isso já aconteceu algumas vezes no meu trabalho. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso algumas vezes, foi muito bacana. E muito interessante que também, às vezes, quando você tem eclipse, tem algumas conjunções astrológicas que facilitam esses acessos nesse nível. E é interessante que quando a pessoa precisa de alguma coisa que tenha que ser numa data dessa, ela sempre marca a sintonização para o dia que tem o eclipse. É uma coisa impressionante. Quando é necessário. Mas teve uma vez que com uma cliente minha que fazia sintonização comigo semanalmente, fez durante 6 anos. Você vê, não é nem dizer, teve um momento que foi o momento adequado para isso. E ela veio para a sessão dela semanal e nesta sessão veio um arquivo de 80 mil anos atrás, aonde ela havia sido uma espécie de sacerdote e que tinha, digamos assim, seus adeptos. Tinham outros sacerdotes subordinados a ela, era tipo uma chefe, como se fosse uma gerente, que tinha as pessoas que trabalhavam com ela. Essas pessoas juraram a ela cumprir lá a missão de tomar conta de um lugar sagrado. E fizeram aquele voto, isso é tão sério, essa coisa de juramento, voto, né? Eu esqueci o nome agora, como é que chama isso também. E fizeram esse voto sagrado de proteger e amparar aquele lugar e dando a vida se precisasse. Gente, o que aconteceu? 80 mil anos depois, ela está aqui encarnada, como uma pessoa normal como nós, mas algumas almas, alguns espíritos, esses espíritos que juraram para ela tomar conta desse lugar, desencarnaram, é claro, mas não saíram de lá. Continuaram lá tomando conta do lugar, porque fizeram esse voto. Assumiram esse pacto, esse é o nome, esse pacto. Porque nessas civilizações antigas, você se comprometer a guardar um segredo, a tomar conta de um lugar, tinha um peso que a gente não conhece isso hoje. A pessoa era capaz de dar a vida, mas ela não traía o voto que ela fez. E esses outros espíritos que estavam ligados a ela, estavam lá até hoje, naquele lugar, aguardando ela voltar. Aí, durante uma sintonização em desdobramento, a alma dela foi até lá e ela teve a oportunidade, a alma dela, de liberar eles do compromisso. Falou assim, eu estou aqui, vocês estão liberados do compromisso,
sigam a luz, e ela foi um canal para que eles pudessem ser recolhidos, amparados e resgatados no mundo espiritual. Olha, gente, a profundidade que isso pode alcançar. E o que isso significou para esses espíritos e para ela. Porque embora ela estivesse aqui, ela estava presa a eles também. Por esse tipo de compromisso feito no passado. Depois disso, ela se sentiu muito mais leve, a vida dela flui melhor. Acabou. Liberou. Mas isso eu já vi muitas vezes, não de 80 mil anos, como foi o caso dela aproximadamente, que o registro acástico nunca dá data. Eu sei 80 mil porque eu ouvi nesse dia, que tinha esse tempo, era uma coisa muito antiga. Mas às vezes é isso, você assume um compromisso no passado, que aquilo na sua alma fica... Porque para a alma não existe passado e futuro, então existe só o momento presente. Então olha que bacana. Então olha como a gente pode guardar coisas que a gente não sabe. Aí a gente fica tentando achar a causa nessa vida atual, não vai encontrar. E por que eu acredito que, como no caso dela, isso aconteceu? Foi uma demanda de energia enorme minha, tá? Mas graças a Deus, fluiu tudo bem. Aí vão perguntar assim, mas e você com isso? Eu estou resgatando meus erros. Eu estou tendo a oportunidade de colocar minhas potencialidades e habilidades à disposição do trabalho, e isso é minha forma de resgate. Eu tenho uma alegria enorme, um amor profundo. Nossa, nesse dia eu chorava a beça depois, emocionada com aquilo que aconteceu. A Letícia está falando aqui, quando você se sente uma angústia, sentimento, busca o vazio. Exatamente, você fica buscando, porque às vezes você está com uma angústia que você desconhece, às vezes é uma coisa que está lá atrás. Por isso, acessar os registros acásticos é importante para a cura da alma. Não é para a gente viver o passado, é para a gente libertar o passado. É para a gente se desligar dele. É para a gente poder viver o hoje. Nós, almas antigas, porque quem está assistindo esse vídeo é uma alma antiga, eu tenho certeza disso. Porque as almas mais jovens estão em outro momento, nesse momento de transição planetária. Então eu estou dando esses exemplos no meu trabalho, que é para que coisas que eu vivencio, acompanho, e cada pessoa é um universo único, tem uma história única. Mas para a gente entender que compartilhamos algo, precisamos nos liberar das cargas emocionais atreladas a esses arquivos do passado, para que a gente possa viver, resgatar e fluir. Para a gente viver, para a gente fluir, para a gente ser feliz, aí vai poder o quê? Aí começa a aflorar as nossas potencialidades, as nossas habilidades, a vida financeira começa a caminhar, a vida tudo caminha, você passa a estar feliz, você olha o dia e acha tudo bonito. E quando você não está bem, você acha que o dia é horrível, tudo horrível, você pode ter tudo na sua mão. É uma aceitação do presente, e mais até do que uma aceitação, Letícia, é a gente dar valor ao presente. Porque, meus amigos, tenham uma coisa em mente. Tenham uma coisa em mente. Todos nós nascemos com um propósito divino. Todos nós nascemos com uma missão a realizar. Todos. Não existe ninguém que encarnou para vir jogar bolinha de gude e mascar chiclete. A gente veio com uma missão. Só que para o nosso propósito divino aflorar, às vezes a gente precisa limpar. Lembra do que eu falei na semana passada? Quem assistiu o vídeo da semana passada tem que esvaziar o armário. Como é que as suas potencialidades, as suas habilidades vão aflorar se você não esvaziar o armário? E digo a vocês, alma antiga, almas antigas que estão aqui assistindo, digo a vocês, vocês trazem dentro de vocês riquezas, preciosidades, informações, talentos, habilidades que vocês já praticaram há muitas encarnações atrás e que está só esperando para aflorar. Ah, por que está esperando para aflorar? Porque a gente está numa fase de transição planetária. O planeta precisa de cura, precisa de ajuda. Por isso que os trabalhadores da luz, os buscadores da luz, estão ouvindo esse chamado interior que diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o quê. Está aí dentro de você.
Mas às vezes você precisa de ajuda para descobrir ou para liberar alguma carga emocional atrelada a um arquivo que está te atrapalhando. Porque você tem sua potencialidade, sua habilidade linda, mas você está carregando uma culpa gigante. Tem que libertar essa culpa, liberar essa culpa, perdoar isso, para que você possa se permitir, opa, agora eu posso ser eu. Agora eu posso ser eu mesma. Quantas vezes eu já vi as almas das pessoas que eu atendo dizerem para mim, agora eu posso ser eu mesma. E eu digo, pode. Você pode e deve ser você. Porque é isso que o Criador, que Deus quer da gente. Quer que a gente aprenda e viva feliz, e ajude, viva no bem, e trabalhe no bem, e seja feliz, é com amor. Não existe resgate com dor, só existe resgate com amor. Mas como é que eu vou me permitir resgatar pelo amor, pela alegria, pela prosperidade, pela saúde, pela bem-aventurança, se eu me culpo? Sem saber. Porque aí o consciente fala assim, eu quero uma vida melhor, mas aí quando a coisa vai acontecer... Vou dar até um exemplo. É um exemplo da Louise Hay. Eu adoro a Louise Hay. Vocês sabem disso que eu sempre falo dela, né? Ela cita isso num dos livros dela. Se eu não me engano, é no Você Pode Curar Sua Vida, que ela atendeu uma moça. Se eu tiver um pouquinho diferente da história dela, mas é quase isso, tá, gente? Tem muitos anos que eu li isso, mas isso foi muito interessante. Ela atendeu uma moça e essa moça tinha um problema, ela tinha dificuldades financeiras. Ela nunca conseguia estar bem financeiramente. Aí a Louise Hay começou a trabalhar com ela e tal, e trabalhando os padrões e as crenças, que a Louise Hay é uma forma muito bacana, eu recomendo a todo mundo ler esse livro, Você Pode Curar Sua Vida, que é um livro muito bacana da Louise Hay. E aí a moça começou a praticar, começou a ter umas sessões com a Louise Hay, começou a praticar, e ela era freelancer, e ela recebeu um trabalho que era, sei lá, $300, que era um dinheiro bom. Na época, para ela, esse livro foi escrito na década de 70, né? Hoje já é dinheiro, mas naquela época era mais. E ela ficou super feliz. Mas aí o que aconteceu? Ela fez aquele trabalho freelancer, recebeu aquele dinheiro, aquele valor que era alto, $300, estou aqui chutando, era mais ou menos isso. E aí, 2 dias depois, ela cai na rua, tropeça, vai para o hospital. E qual é o valor da conta do hospital? $300. Aí ela pega o dinheiro que ela recebeu do trabalho e paga a perna engessada, porque teve que engessar, paga a conta do hospital. Aí ela levou para a Louise Hay, e a Louise Hay explicou para ela, você entende que você ainda não está se permitindo a sua prosperidade? Porque do mesmo jeito que você se permitiu refazer aquele trabalho, a sua alma inconscientemente te fez cair. E qual foi o valor da conta do hospital? O valor exato que você tinha recebido. Então significa o quê? A alma ainda está se culpando. Porque se a alma não estivesse se culpando, ela estaria aberta a receber muitos trabalhos de $300. E cada vez maiores, e estava bem com ela mesma. Então vocês entendem como a nossa alma, que é o nosso subconsciente, ele tem vontade própria? Então, por isso, entrar em contato com a alma, no caso dessa moça, o que faria na sintonização akáshica? Eu perguntaria para a alma dela na sessão assim, vem cá, por que você está fazendo isso com você? O que aconteceu que você não está se permitindo ser próspera? Eu perguntaria isso. E provavelmente a alma dela me mostraria ou me diria, porque nesta vida aqui aconteceu isso, isso e isso, e eu me culpo. E eu não me sinto merecedora. Por isso que eu faço isso. Aí todo o trabalho acontece. Conversa, pergunta, mostra, e tem todo um trabalho que acontece. Até a alma falar assim, agora eu entendi. Então agora eu não vou mais fazer isso comigo. Olha que coisa importante. E nem sempre é um trauma. Às vezes é uma responsabilidade, como eu dei o exemplo da pessoa dos 80 mil anos atrás. Às vezes a pessoa assumiu aquele compromisso lá atrás e hoje está atrapalhada. No sentido amoroso, às vezes a pessoa, numa encarnação passada, que não é nem anterior, às vezes muitas encarnações atrás,
ela se casou e fez um pacto de fidelidade eterno. E aí, nessa vida, ela nasceu de novo, ela não lembra disso. Aquele que foi marido dela já está em outro momento, está vivendo outra vida encarnada, ou está no mundo espiritual. E ela, por ter feito aquele pacto, sei lá, 50 vidas atrás, ela não se permite ter um relacionamento saudável hoje. Por quê? Como é que ela vai lidar? Como é que ela vai ser feliz com alguém se ela jurou fidelidade a outra pessoa? Aí, como é que cura isso? Harmoniza, explica para a alma que não é assim, que aquele pacto que foi feito foi válido para aquilo, etc. Às vezes, aquele que foi feito o pacto precisa vir para falar para ela, ó, você está liberada. Não se preocupa com isso. E vocês entendem que não tem uma receita, assim, eu estou compartilhando isso com vocês porque eu não tenho como falar de cura de alma sem falar de registros akáshicos. Então, essas lives que eu estou fazendo todo domingo e que vocês estão acompanhando pelo YouTube ou aqui pelo Instagram, a gente está caminhando. Eu falei da vida atual na semana passada, não é? Da gente libertar o passado, perdoar. Quem puder assistir depois, está no YouTube, está no Instagram. Hoje estamos falando dos registros akáshicos. Na próxima, vamos falar de ferramentas que a gente pode usar para curar a alma, para nos ajudar no nosso processo. Sim, Lu, nossas camadas bem profundas. Nossa, muito, muito. Por isso que às vezes eu recomendo mais de uma sessão de sintonização akáshica. E as pessoas me perguntam, o que você recomenda agora? Eu não sei, só vou poder recomendar depois que eu fizer a primeira, porque aí eu vou ter uma ideia de como é que está a situação. Às vezes eu digo para a pessoa, olha, volta a fazer quando seu coração pedir, não há necessidade de fazer toda hora. E tem outras pessoas que eu recomendo, se você puder, faça toda semana, porque você tem muita coisa para colocar para fora, muita coisa para ser harmonizada. Estou falando do meu trabalho porque é a minha realidade, né? É o que eu convivo. Não sei como os meus colegas trabalham, mas eu imagino que as pessoas que trabalham seriamente com isso também é a mesma coisa. Então, deixar isso claro, que acessar registro akáshico não é fofoca astral, não é curiosidade. Acessar registro akáshico é necessidade para a gente ser feliz hoje, para a gente cumprir a nossa missão hoje, para a gente estar bem hoje. E eu sempre digo uma coisa para os meus clientes e digo para vocês agora. Para Deus não importa quem você foi ontem. Para Deus importa quem você é hoje. Então o passado para Deus não é importante. Quem se culpa do passado somos nós, não é Deus. A gente não é castigado por ninguém. É a gente que se autopune pelas nossas percepções equivocadas daquilo que a gente já vivenciou. E cada um de nós é um universo único. Isso eu afirmo a vocês. Eu nunca tive um cliente igual ao outro. E cada um é uma história linda, é uma cura linda, é uma oportunidade de transformação. E eu estou vivendo o meu propósito divino, fazendo o meu trabalho. E eu agradeço sempre a Deus por essa oportunidade, ao universo, ao Criador, por poder fazer esse trabalho, que eu amo, que eu faço. E estou aqui compartilhando com vocês nesse vídeo, porque eu me sinto que é uma forma de eu poder ajudar, porque só da pessoa saber que isso existe, da pessoa saber que isso acontece, isso já muda a nossa percepção, né? Se você às vezes traz um padrão antigo, você fala, poxa, agora eu entendo que talvez porque eu esteja trazendo esse padrão aqui. Deve ter alguma coisa lá atrás, então eu já vou começar me perdoando. Eu já vou começar entendendo que eu não preciso carregar o passado comigo. Eu não preciso nem lembrar. Alguns precisam lembrar, outros não. Então lembre, comece hoje. Sua vida nova começa agora. Lembra do projeto que eu convidei a vocês para a gente mudar junto? Eu falei isso semana passada. Podem ver a parte 1 do vídeo. Vamos passar por isso junto. Vamos curar a nossa alma juntos. Vamos deixar esse passado para trás junto. Vamos abraçar a nova terra. Esse momento de transição planetária para que a gente possa viver as nossas potencialidades com leveza, com alegria, com felicidade. A vida tem momentos bons e momentos difíceis, faz parte do mundo da terceira dimensão. Não significa que a gente tem que viver sofrendo.
Porque se a gente estiver em paz com a nossa alma, e a nossa alma e o nosso consciente estiverem em paz com Deus que existe dentro de nós e com o Criador de tudo que existe, a gente passa por todos os momentos de uma forma muito melhor. Muito melhor. E vamos lembrar que a Louise Hay fala muito isso, eu gosto muito disso. Quando a pessoa fala, eu quero fazer, é um trabalho em conjunto. Você está disposto a mudar? Porque a informação, quando uma pessoa vem para a sintonização acástica e recebe uma informação, e são muitas informações que as pessoas recebem por sessão, né? Que às vezes a pessoa fica... Eu digo sempre, ó, depois da sintonização, tem um tempinho para você que você vai colocar suas ideias em ordem, vai juntar os pontinhos, vai encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. A gente não recebe essas informações para guardar na gaveta. A gente recebe essas informações para a gente se transformar. Lembra o que eu falei no vídeo passado das mochilas, no meu caso das mochilas que eu ponho nas costas? Gente, não consigo mais usar uma mochila. Porque agora eu estou dizendo para mim que agora eu quero minha vida diferente, chega de carregar os pesos que eu não preciso. Eu trago muito isso, essas super responsabilidades na minha bagagem, mas eu percebo que quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço as coisas com amor, quanto mais eu vou entendendo e que eu vou auxiliando, que eu vou vivendo o meu propósito divino, a minha alma tem se perdoado cada dia mais e isso é muito importante. E isso me traz paz. Me traz paz. Por isso que eu digo, meu trabalho para mim nunca foi e nunca será um peso. Meu trabalho é uma alegria enorme. Porque eu trabalho de todo o meu amor, de todo o meu coração. E vocês sabem que se um dia vocês vierem fazer sintonização acástica comigo, que eu vou dar o meu melhor, que tiver ao meu alcance. Porém, é sempre entre você e Deus. Eu sou só um instrumento, como poderia ser uma outra pessoa. É quanto você está disposto a mudar e é o seu relacionamento com o Criador. A sua vontade de querer se aproximar do Criador, de conhecer a sua verdade, de se harmonizar. E não tem problema nenhum em pedir ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda. Tem momentos que a gente vai ajudar e tem momentos que nós somos ajudados. Não é? Essa coisa do eu dou conta sozinho, eu faço tudo sozinho, isso aí não funciona, gente. Não conheço ninguém assim, eu não sou assim, eu também preciso de ajuda. Eu posso estar aqui hoje ajudando e amanhã eu vou estar sendo ajudada. E depois eu vou ter força para ajudar de novo. E cada um vai agindo dentro das suas potencialidades e das suas habilidades como puder. Como sentir, não é? Então eu queria dizer isso. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, no meu canal, @DaniLobo. Por favor, gente, quem não está inscrito ainda, se inscreve no meu canal. Quando eu tiver mais de 1000 pessoas inscritas no canal, eu vou poder fazer uma live pelo YouTube. Eu quero muito fazer uma live por lá, que eu acho que vai ser uma coisa muito, muito bacana. Lu, querida, que saudade de você. Lu Rabema, Paquita, querida, minha amiga do balé. A gente sempre fez balé juntas, encontro de almas, né, Lu? E é isso. Quem não assistiu o vídeo 1, assiste. Tá no YouTube, tá aqui no Instagram, Curando a Alma, parte 1, Ho'oponopono. Hoje é Curando a Alma, parte 2, Registros Acásticos. E no próximo domingo, 18 horas, vamos continuar a nossa cura da alma, porque estamos todo mundo junto, passando por tudo isso junto, tá? E vamos falar, não decidi ainda qual que eu vou trazer no próximo vídeo, mas ou vai ser cristais, ou vai ser sobre o reiki, ou meditação. Vou esperar a espiritualidade me conduzir da próxima parte, que eu acredito que o Curando a Alma vai ser uns 5 vídeos no total. Estamos caminhando. Gratidão. Quem não lê os livros, leia os livros. Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Lemúria, Terra da Luz, a Seção dos Registros Acásticos. De Volta à Atlântida, Revelações Cristalinas da Nova Terra. E o Alto Conselho de Sírios e os Crânios de Cristal. E se Deus quiser agora, esse mês, em setembro, mês que vem, final de setembro, acredito eu, no máximo estarei lançando o 5º livro, que vocês vão amar. E já vai ter, eu já estou escrevendo o próximo já, porque estamos vivendo um período de transição planetária e não há tempo a perder. Precisamos aprender, nos transformar, mudar, usar todas as ferramentas que a gente tem
porque a hora é agora, gente, não é amanhã, no ano que vem, não é depois, a gente tem que mudar agora. Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos juntos seguir para essa nova terra. Até a próxima, que assim seja, paz e bem.